aqueles dias que são mais difíceis do que os outros. Eu não sei em qual dia você está. Nós estamos aqui reunidos como igreja e somos todos iguais. E uma das coisas que você precisa entender é que o dia mau é uma promessa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele afirmou. E o dia difícil vai nascer para todo mundo, é uma questão de tempo. E hoje talvez você amanheceu no seu dia difícil. Hoje talvez você acordou no seu dia mau. A Bíblia chama esse dia de dia mau. Talvez ninguém vai entender o tamanho desse dia para você. Parece que ele tem mais de 24 horas. É o dia que você fica assombrado. É o dia que você se autocondena. É o dia que você coloca todo o peso sobre a sua vida. Todas as cobranças estão sobre você. Talvez o seu dia mau não começou hoje. Ele já vem de uma sequência de dias ruins. E é interessante como que o nosso corpo reage aos dias ruins. Eu não tenho nada novo para você nessa noite. Marcelinho não tem nada novo, a equipe de louvor não tem nada novo. Ninguém tem nada novo para você. A não ser dizer para você que se o dia mau nasceu, o dia bom também nascerá, querido. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não fala que é uma noite adentro, inteira, e no raiar do sol a sua vida muda. O que está dizendo é que em dias sombrios, em dias escuros, pode durar por muito tempo, mas define que uma madrugada inteira, mesmo demorada, ela tem fim, querido. Uma hora o sol nasce. E por isso eu queria incentivar você, se você pode, coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu estou aqui como uma pessoa comum com você. Talvez a sua vontade é de chorar, querido, e você talvez está impedido por vergonha. Chore na presença de Deus se você pode. Eu não sei qual é o nível de preocupação que você está aqui. Eu não sei qual é o nível de dor que você tem, ou o nível de cobrança que você carrega. Eu não sei qual é o seu dia mau. E na verdade, talvez descobri-lo agora, eu descobri-lo não vai resolver nada. Mas eu posso propor para você aqui agora um momento de alívio, querido. E você pode aliviar a sua alma nesse momento. Alivia o peso que está sobre você. Alivie nesse momento o sofrimento que está sobre você, o desgaste que está sobre a sua vida. Alivie agora o cansaço que há na sua mente, na sua cabeça, que não para de funcionar, que fica o tempo todo maquinando aquilo que não é bom para você. E hoje nessa noite eu quero encorajar você, querido. Você que é do ministério de intercessão aqui da igreja, presta atenção em uma coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando sobe numa montanha, Mateus 9,36, a Bíblia fala que ele olha para as ovelhas que estavam lá embaixo, e o coração dele se enche de compaixão, porque aquelas pessoas eram perdidas, ovelhas desgarradas que não tinham pastores, que não eram cuidadas, que não tinham com quem contar. E a Bíblia vai dizer que logo em seguida ele fala para os seus discípulos: olha para o campo, a seara é realmente muito grande, mas o que falta são os trabalhadores. E ele diz: peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Existe uma chave nesse texto, querido. É um dos maiores textos de intercessão que existe na Bíblia. Porque naquele momento Jesus ensina que a intercessão começa primeiro por um coração cheio de compaixão. Sabe o que é intercessão? Quando ele olha para aquelas ovelhas desgarradas e vê o problema daquelas ovelhas, ele se enche de compaixão. Ele sentiu a dor com o coração. Presta atenção. Existe uma intercessão chamada intercessão do amor, querido. Eu queria te encorajar nesse momento a orar pela vida do pastor Humberto e da pastora Maior. Eu sei que vocês já fizeram isso, mas eu queria partilhar com vocês essa experiência de compaixão que Jesus ensina em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 36. Quando vocês ouvirem aqui o nome do pastor Humberto e da pastora Maior, eu queria que vocês, com muita compaixão, talvez sentindo uma dor dos dois, do ministério, do dia a dia, da vida pessoal, e que vocês orassem de forma honesta. Não precisa gritar muito alto, não precisa impor a sua voz, mas que você orasse com o seu coração. A Bíblia vai dizer que Ana orava com o seu coração,
e a sua boca só se movimentava de forma muito lenta. Não foi invalidada a oração de Ana, porque ela orava com o Espírito. Eu queria te encorajar nesse momento. Comece a orar comigo pelo pastor Humberto e pela pastora Maione. Pai, nós erguemos a nossa voz aqui como igreja, Deus. Pai, nos encha de compaixão nesse momento, Deus. Nós queremos partilhar da dor, Pai. Nós queremos partilhar do cansaço. Nós queremos partilhar, Pai, das insatisfações da vida. Oh, Pai, só o Senhor sabe o que um ser humano passa, Pai, e vive todos os dias na sua vida. E o que eu peço aqui nessa noite é, por favor, Pai, alivie o fardo dos seus filhos nesse momento. Pai, compartilhe comigo um pouco, Pai. Compartilhe com a igreja, com aquele que entendeu que a oração com o coração, Pai, é uma oração de amor, Pai. É uma oração que intercede, que se coloca no lugar do outro. E pedimos aqui como igreja, alivia, Pai, agora o peso da responsabilidade, o peso que há sobre eles. E pedimos em nome de Jesus, que eles possam, Pai, levantar os seus olhos para o alto. E acima de todas as outras coisas, eles possam apenas reconhecer a Tua presença e o Teu cuidado sobre a vida deles agora, Pai, aonde eles estiverem. Pedimos para que essa pessoa que está aqui tenha passado também por dias difíceis, que o coração dela também receba de um alívio agora. Talvez esse é o processo necessário, mas dentro do processo de alívio, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus neste lugar? Aleluia, volte para o seu lugar. Se alguém puder pegar aí para mim, fazendo favor, Gabriel. Graça e paz, irmãos, amém? É com muita alegria que eu estou aqui com você. Eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração. Pretendo ser breve nessa palavra, amém? Amém? Abre a sua palavra aí em João capítulo 9. Eu quero ler com você. Pai, eu quero que o Senhor possa diminuir, Pai, o ser humano nesse lugar que prega a Tua palavra. E eu oro para que o Evangelho do Senhor seja comunicado, Pai. Púlpito não é lugar de desabafo, púlpito não é lugar de expor o nosso pus das dores e das feridas, os machucados. Pai, púlpito é lugar de pregar o Evangelho de Jesus. E eu quero assim continuar fazendo isso aqui, Pai, com o meu coração. Pai, diante da Tua presença, obrigado, Deus, porque eu estou aqui na Tua palavra e eu peço para que ela possa edificar a vida, o coração de todos que estão aqui. Se algum coração está, Pai, de certa forma bloqueado a ouvir a voz de Jesus e a palavra de Deus, Pai, por graça, desbloqueie esses corações e que a Tua palavra possa vir aqui, Pai. Não sei em qual medida o Senhor vai colocar a Sua palavra, mas eu peço para que pelo menos conhecimento e edificação nós possamos receber nessa noite. Mas eu acredito em um destravar, Pai, ainda mais profundo na nossa vida espiritual, a qual nós edificamos de forma particular, em nome de Jesus, amém. Abre a sua Bíblia em João capítulo 9. Eu vou abrir também, João capítulo 9. Você que está em casa, abre a sua Bíblia em João. Tá gravando isso aí? Tá, não tá? A gente, porque tirou daqui da frente, a gente perde costume. Amém? João capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu queria que você acompanhasse comigo a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, quem achou diz achei. Amém. Olha o que a Bíblia vai dizer. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele pudesse nesse momento nascer cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas assim para que se manifeste nele as obras de Deus. 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que esse homem era cego de nascença,
Eles diziam: não é esse aquele homem que estava sentado e ele mendigava? Versículo 9. Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele mesmo disse: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se abriram seus olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me com os olhos, ou untou os meus olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me, e agora eu enxergo. Disseram-lhe, pois: onde está esse homem? E ele respondeu: eu não sei. Enquanto eu orava ali, eu tive uma experiência bem estranha. O tema da minha mensagem é marcas de nascença. Repete comigo: marcas de nascença. Enquanto eu orava aqui, eu comecei a sentir um cheiro estranho. Para quem já fez, eu estou sentindo de novo. É estranho esse cheiro. Esse cheiro é de quem já teve a oportunidade de fazer uma tatuagem. Quem já fez tatuagem que sabe que é aquele cheiro misturado com a pele queimada, com aquela pomada, não sei que tipo de pomada é aquela. E eles colocam uma pomada e misturam o cheiro da pele queimada com sangue com pomada. E eu comecei a sentir o cheiro ali. Eu lembrei da minha pregação. Eu falei: cara, o tema dessa mensagem é marca de nascença. E quando eu prestei atenção nessa palavra marca, tatuagem é algo que marca. E esse cheiro veio no meu coração. Esse texto que a gente está lendo aqui é um texto bem conhecido, mas ele narra algo muito profundo. E eu tentei aqui extrair o máximo de revelação que o Espírito ministrou durante todo esse dia. Eu estou nesse texto, batendo na minha cabeça em muitas coisas, em cima de algumas afirmações que eu percebi aqui, estudando outras, para ministrar essa palavra sobre o seu coração. Quando nós falamos de marca de nascença, nós percebemos que esse texto mostra claramente a vida de um cara que foi marcado quando saiu do ventre da sua mãe. Alguém que nasce com uma marca de nascença, ele não é marcado assim que sai pelo ventre ou pela madre da mãe, ele já é marcado internamente falando. E quando nós falamos dessas marcas de nascença, são pessoas que já tinham essas marcas e quando vieram à vida, ou quando receberam a luz da vida, elas já nasceram marcadas. E quando a gente fala de marcas, é interessante porque pessoas como eu e você, se nós procurarmos aqui, alguns podem ter aquelas manchas de nascença, outros podem ter cavidades no corpo de nascença, alguns nascem como esse homem cego de nascença, outros nascem com alguns problemas emocionais de nascença. Sabia disso? Alguns transtornos psicológicos pela falta de informação da estrutura cerebral da cabeça do ser humano, é conhecido também como estrutura emocional. Algumas pessoas nascem com tantas marcas na vida e elas começam a viver com essas marcas. E interessante, sobre marcas de nascença, aqui nós olhamos para um cenário aonde um homem, ele foi marcado desde quando estava no ventre. E o interessante, quando você lê o versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: e passando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Agora, o que me chama atenção aqui nesse texto é que a Bíblia fala que Jesus viu um cego de nascença. Automaticamente o poder de percepção espiritual, a visão ampla de Jesus, acredito eu que até mesmo uma palavra de conhecimento a respeito do coração desse homem. Jesus olha para aquele cara e ele identifica: esse homem possui uma marca e ninguém nessa terra pode remover essa marca desse cara. E o que mais me chama a atenção é que Jesus, ao passar no caminho, esse homem lá na frente vai dizer que ele estava à beira da estrada, ou ele era um marginal, ou seja, estava às beiras da estrada. E interessante que mendigava ali esse homem, e Jesus, no meio de uma porção de pessoas, ele consegue enxergar um homem, e assim a Bíblia afirma que esse homem tinha nele uma marca de nascença. O que me chama a atenção é que Jesus o enxergou com essa marca. Existem deficiências ou defeitos em mim e em você que farão parte da minha vida e da sua vida, dos nossos ciclos humanos, talvez para o resto da nossa vida. O que eu entendo aqui é que esse homem era marcado. Algumas marcas em mim e em você, ou algumas deficiências, porque esse homem era um deficiente visual.
algumas deficiências em mim e em você, talvez nós carregaremos para o resto da vida. Algumas pessoas podem até ser ajustadas, algumas Jesus vai pegar como uma pedra, e no processo de petrificação dessa pessoa, na formação de uma pedra bruta, Jesus vai até tentar modular ou formar um molde diferente na vida dessa pessoa. É qual nós chamamos na Bíblia hoje, ou no Evangelho, como processo de transformação que uma pessoa experimenta do começo da lapidação até o final da sua vida. Agora, o que mais a gente esquece no meio dessa caminhada do ciclo de vida, é que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Você está me entendendo? Por isso que quando a gente olha para esse processo, nós percebemos que algumas marcas e algumas deficiências nunca sairão. E eu quero te fazer uma pergunta: você está preparado para encarar os seus piores defeitos para o resto da sua vida? Tem defeito em mim que até eu não suporto, querido. Tem coisa em mim que eu bato e sai. Cala a boca, Alain. Praga ruim. Porque são coisas que a gente sabe que não são boas, nos incomodam, porque quando a gente começa a amadurecer pessoalmente, nós começamos a ver essas coisas em nós. Só que, como eu disse no começo, não existe uma mão na terra que pode remover, porque faz parte do seu conjunto, do seu ciclo natural como um ser humano. Agora, nesse caso aqui, esse homem, ele era cego de nascença, e ele não sabia qual era o formato das coisas. Se eu virasse para um homem marcado visualmente aqui agora, sem visão, e essa marca fosse de nascença, eu virasse para ele e falasse assim: ô fulano, pega uma cadeira para mim. Ele poderia até pegar a cadeira, porque no tempo ele iria conhecer pela audição e pela voz de alguém qual era o formato, mas ele nunca teria a exatidão do que seria uma cadeira. É o que acontece com João Batista, quando ele está na ilha de Pátimos. Não, na verdade João está na ilha de Pátimos, e João agora é arrebatado ao céu, e a Bíblia diz que lá no terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, João começa a ver as coisas do céu. Sabe o que aconteceu? João era como se fosse cego para o céu, e quando ele sobe pela primeira vez, ele vê o céu, e a Bíblia diz que ele começa a narrar o Apocalipse agora e tudo que ele viu. E é interessante que quando ele olha para a pessoa de Jesus, aquele que estava ali junto com o Pai, ele começa a descrever Jesus, e ele fala assim: olha, e eu estava lá no alto, escrevendo humanamente falando, inspirado pelo Espírito. Ele começa a falar: eu olhei nos seus olhos, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Mas é interessante que ele não afirma que era fogo, era como. Sabe o que ele faz? Ele pega de um comparativo natural que os seus olhos já conheciam, e ele tenta aproximar a imagem do que ele viu lá em cima com as coisas que ele conhecia na terra. Porque tudo que João viu no céu era desconhecido do seu olho, da sua visão natural. Agora, ele não sabia, esse cego não sabia a forma das coisas, ele não sabia qual era o poder de admiração e de contemplação de algo. Sabe quando você passa perto de alguém, ou perto de alguma coisa, que você acha muito bonito e aquilo atrai os seus olhos? Quero ver, vou mostrar para você um exemplo claro. Sabe quando você, mulher, está andando no centro, aí você sabe que está chegando junho, julho, e vai ser frio, e aí você vê aquela bota que pega aqui assim, ó. E aí você olha para aquela bota, os seus olhos fazem o quê? Se o meu dinheiro desce. Você foi fisgado por uma coisa que você admirou, contemplou. Talvez você não comprou, a maioria não compra, a maioria só vê mesmo. Aí depois vai na internet e compra lá a réplica da réplica que pega aqui assim. É quase a mesma coisa. Mas é interessante. Aquele homem, se passasse numa vitrine, ele não conseguiria enxergar uma coisa que atraía os seus olhos, porque ele era cego de nascença. Ele não sabia nem admirar, nem contemplar. Mas esse homem sabia ouvir, e os seus ouvidos ditavam as regras da sua decisão, porque tudo que ele ouvia, ele deduzia, ele aprendeu métodos dentro do seu coração, que o que ele ouvia traria para ele uma direção clara das coisas. Agora, todos os dias ele ouvia muitas coisas. Aquele homem estava à beira do caminho, e muita gente passava. E eu fico imaginando aqui, se eu estivesse pregando para você agora, sem os meus olhos, eu não saberia quem está na frente e quem está atrás. Ficaria confuso, eu poderia cair daqui de cima, eu poderia fazer alguma coisa aqui sem perceber o que eu estou fazendo.
Talvez, se eu tentar que agora levantar e ir para o púlpito novamente, eu não vou conseguir. Mas como eu convivo com você, talvez se você falasse um amém, eu saberia quem gritou. Esse homem estava à beira do caminho por muito tempo, e ele ouvia muitas vozes, gente oferecendo mercadoria, gente gritando o nome do outro, gente cantando algumas músicas estranhas. Naquele tempo era o grego que eles comunicavam ali, e eles ouvindo ali o grego koiné, que era o mais falado na época, que era o dito popular, e muitas vozes foram feitas, e ele pegou os padrões. Talvez ele reconhecia a voz dos seus parentes. Aqui diz que vizinhos conheciam esse homem. Agora o mais interessante, ele conhecia muitas vozes, ele estava envolvido com muitas vozes, até que alguém passou e emitiu um som. Foi diferente. Aquele homem não tinha o poder da visão, mas ele sabia muito bem ouvir uma voz diferente. Foi diferente de todas as outras vozes que esse cara ouviu. Agora o mais interessante de tudo, que acostumado com as agitações das vozes perto dele, ele escuta um som diferente. E aquele som diferente, como ele era aguçado nos seus ouvidos, ele revela uma coisa poderosa para mim e para você. Aquele homem era só mais uma ovelha de várias que estavam ali, que se moviam pela visão, que tinha uma visão natural, mas ele, por não ter a visão natural, ele perdeu muitos privilégios, mas ele alcançou uma característica que muitos não conseguiram, até mesmo muitos que enxergavam: o poder do ouvir. Uma das coisas que a ovelha tem, que é uma das poucas características de uma ovelha, é o poder da audição. Uma ovelha nunca vai ser guiada por gestos, porque ela não enxerga muito bem, mas ela vai ser guiada profundamente pelo que ela escuta. Por isso que eu não sei se você sabia, mas as ovelhas, a forma que elas têm de viver e sobreviver em rebanho, é trombando uma na outra. Por isso que quando uma ovelha corre, todo mundo corre junto. Por quê? Porque a forma que elas têm de identificar o lugar que estão é trombando uma do lado da outra. Então elas vão correndo, encostando. Quando uma se perde do rebanho, elas começam a fazer o quê? A gritar. Eu ia arriscar fazer o som aqui, mas eu não vou dar essa bobeira. Então elas começam a berrar, elas começam a sinalizar. Por quê? O poder de visão de uma ovelha não é bom, porque ela enxerga até 1 metro só de distância, mas a sua audição é boa. Então quando ela chega e ela perde, e o pastor emite o som do apito, ou o som da boca, ou o som que ele acostuma a ovelha ouvir, a ovelha ela vai na direção do som. Agora é muito interessante, toda vez que você ouvir qualquer som do céu, isso pode mudar a sua vida. A coisa mais difícil que existe na terra não é aprender as músicas do momento, porque na verdade as músicas worship do momento tem 3 frases, 3 acordes. É interessante porque a maior dificuldade não é simplesmente aprender as coisas aqui de baixo. A coisa mais difícil que existe na terra é você, no meio desse turbilhão de coisa, conseguir ouvir a voz de Deus. E eu quero te perguntar, Deus tem falado com você? O que Deus mais tem falado com você? É interessante que eu passo todos os dias a minha vida em consagração, tentando me tornar um ser humano adéquo ao cristianismo, que vive uma vida para Deus, e é difícil, querido, não é fácil. Não é fácil. Se você falar para mim que é fácil, é mentira sua, não é fácil. Mas é fácil estar na igreja, é fácil cantar as músicas, é fácil pregar. Eu estou pregando para você uma coisa que eu gerei hoje. Só que a coisa mais difícil que existe na igreja e no reino de Deus hoje é ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? É difícil para alcançar a comunicação que Deus vai fazer com você, e principalmente na maioria das vezes aceitar o que Deus está falando. Porque Deus é um Deus de desafios. Deus é um Deus que vai te colocar sempre à prova. Sabe como Deus brinca comigo, com você? Ele te coloca um desafio, e quando você vence, antes de você vibrar e você olha para cima, tem outro desafio. É igual aquela, eu vi uma chargezinha na internet interessante. A pessoa começou a subir a montanha, e aí quando ela chegou na ponta da montanha, ela levantou o braço. Aí ela, quando ela olhou para o alto, era só a quina da montanha, tinha mais um monte para cima. Deus é um Deus de desafios, e toda vez que Deus ecoar um som, não importa o estado que você esteja, não importa como seu coração esteja, não importa o que você esteja vivendo, sempre que Deus emitir um som, esse som vai mudar o seu coração. Por que, pastor, que vai mudar o seu coração? Porque o som que Deus emite é um som suave, é diferente dos outros sons.
É diferente das outras vozes. Nós aqui, seres humanos, até mesmo aqueles que possuem títulos, eles são comunicadores. Mas quando nós pregamos, você não está escutando a voz de Deus. Sejamos sinceros, você está escutando a voz de quem está falando. Está me entendendo? Só que quando você atina o seu coração para ouvir a voz de Deus de forma espiritual, essa pregação ela vai para você de forma natural, mas o seu espírito está conectado. E aí Deus faz o quê? Deus emite um som dentro de você. Muitos confundem e achar que foi a pregação do fulano de tal que mudou a sua vida. Não foi. Foi a sua sensibilidade ao ouvir o som que Deus emitiu aos seus ouvidos. E isso trouxe sentido para você. Por isso que muitas pessoas hoje estão começando um processo de transição de mundo para o evangelho. Outras estão fazendo uma transição de transformação para um novo nível de transformação. Outros já foram transformados, estão errando e agora precisam voltar para um outro nível de transformação. Então Deus está fazendo uma translação no meio gospel, no meio da igreja, no meio de todas as pessoas de forma particular. Não é através de uma espada, através de uma bomba, mas através de um som. Você nunca vai ver Jesus emitindo um som a qual as pessoas ou se converteram, ou se transformaram, ou tentaram matá-lo. O som de Jesus, ele de certa forma nos impulsiona a fazer alguma coisa. Por isso, eu quero desafiar você hoje nessa noite, de forma muito simples, sem aqui começar a orar em línguas, não, de forma simples, de forma pessoal, a escutar a voz de Jesus, a voz do Espírito de Deus, para ele ditar algumas regras. Agora no versículo 2 diz: e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, mestre, quem pecou? Esse homem pecou ou seus pais, para que ele nascesse cego? Foi uma pergunta dos discípulos e das pessoas. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele não havia pecado, não havia uma maldição hereditária que vinha das correntes familiares e que alcançou ele no ventre. Jesus nesse momento quebra um grande paradigma. E sabe o que eu mais aprendo aqui? Algumas pessoas sempre irão determinar o porquê de algumas coisas acontecerem na minha vida e na sua. Já percebeu que elas sempre têm respostas? Alguns acham que são donos das razões. Alguns acham que têm todas as teorias e todas as explicações de todas as coisas. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Na terra, querido, não existe explicações para tudo. Não existe. Muitas pessoas perguntam tantas coisas difíceis, a fim de que nós, por estudarmos e conhecermos talvez as escrituras, ou alguma área específica, que nós vamos trazer respostas para tudo. Não existe. Nós podemos inventar, ou nós podemos tentar construir alguma teoria, são teorias, mas nós não podemos afirmar todas as coisas. E Jesus, nesse caso, ele é confrontado pelos seus discípulos com uma pergunta difícil, porque até então, Jesus ele já tinha ensinado que algumas coisas aconteciam por conta do pecado dos antepassados. E aqui ele mostra, não, esse homem não pecou e nem a família. Esse homem, ele tem uma marca de nascença, foi prejudicado. E a Bíblia fala que ele era homem, então ele tinha muita idade. Ele não era alguém de 10 anos, 15 anos de idade. Muitos anos ele foi marcado. Agora, esse homem era marcado de nascença. E a Bíblia vai dizer que era para a glória de Deus, amém? Não foi isso que a gente leu aqui? Agora, quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de nascer cego e ficar por anos cego só para ser para a glória de Deus? Não me seja aqui espiritual demais para me responder isso. Você gostaria de nascer do ventre da sua mãe, talvez alcançar 25 anos de idade, 30 anos de idade, cego de nascença, só para que você fosse para a glória de Deus, uma manifestação da glória de Deus lá com 30 anos de idade? Outra pergunta: você gostaria que o seu filho nascesse cego de nascença? Agora, vamos lá, você está grávida, mulher, o seu filho vai nascer, nasceu, pegou o menino, é cego de nascença. Glória a Deus. Eu queria era isso mesmo, que ele fosse cego, porque eu sei que lá com 30 anos de idade, Jesus vai curar ele, vai ser para a glória de Deus, humanamente falando. É isso que você deseja para a sua vida, sim ou não? Você gostaria, pai, você que vai ter o seu filho, vai nascer agora, ele vai nascer sem duas pernas, vamos pegar um exemplo. Você gostaria disso? Humanamente, a gente não gostaria. Você não gostaria que ninguém da sua família
de certa forma nascesse com uma marca de nascença, ou uma deformação, ou uma deficiência, ou algo que você sabe que é prejudicial, só para que isso fosse para a glória de Deus. Nasceu, amém, glória a Deus, mas a gente humanamente não deseja naturalmente essas coisas, vocês me entendem? Mas esse homem de certa forma foi premiado, e ele veio para a glória de Deus, ele tinha uma marca de nascença. Agora eu estou pregando para pessoas aqui, que perderam pessoas queridas, gente que morreu mesmo, talvez é pai, talvez é mãe, talvez é um tio, talvez é um irmão. Cara, eu estou vindo de um ciclo assustador, cara. Só hoje eu praticamente recebi, na verdade, 2 semanas praticamente, eu já participei de situações de morte de umas 5 pessoas, e uma delas foi com uma criança de 1 ano de idade. Para a glória de Deus, eu estava lá, aleluia. Mas eu quero te perguntar, você perdeu pessoas queridas, você projetou talvez viver com essa pessoa talvez deu a luz a você, ou cuidou de você, e aí o projeto talvez era essa pessoa que gerou morrer primeiro, mas aí perdeu um filho e mudou todo o planejamento. Essa pessoa talvez que você tanto ama que se foi, talvez você não programou que aquele dia seria o dia da despedida, e na verdade, se fosse, você teria aproveitado o dia todo, mas alguns foram pegos de surpresa. E eu te pergunto, você tem uma explicação para isso? Ah não, é porque foi a vontade de Deus. Não, tudo bem, mas você tem uma explicação mais óbvia para isso? Deus queria então o sofrimento dessa pessoa? Tem coisa que não tem explicação, tem coisa que a gente não sabe falar, tem coisas que a gente vai deduzir, até que a gente sinta dor na pele e na alma, é para a glória de Deus. Mas quando acontece com a gente, o nosso dispositivo de controle se perde, e sabe o que acontece? A gente não sabe nem o que fazer, nem o que falar. A verdade é que muitas coisas ruins são para a glória de Deus na vida dos outros, mas para nós não queremos que certas coisas aconteçam para a glória de Deus. É a verdade. Por quê? Não se tem explicação para todas as coisas e todas as perguntas. É porque eu sou pastor e não, eu não sou um Deus maldoso. Porque se Deus é soberano como você crê, se você lê um pouco a Bíblia, eu leio pouco a Bíblia, mas o pouco que eu leio eu procuro absorver e aprender, e a Bíblia que eu leio afirma que Deus é soberano. E sabe o que é soberania? Uma soberania exaustiva, é uma soberania em que Deus governa, e Ele sabe, Ele entende de todas as coisas que acontecem na terra. Agora, Deus é ruim por conhecer todas as coisas? Não, Deus não é ruim. Aprenda uma coisa, não existe resposta para tudo que acontece aqui na terra. Deus, enquanto eu orava, o Marcelinho começou a cantar essa música do Fred Arraes sobre bondade. O Espírito começou a me encher de vontade de começar a afirmar Deus, e eu comecei a dizer para Deus: Deus é bom. O falar, o comunicar de Deus é bom. O olhar de Deus é com bondade, as palavras de Deus é cheia de bondade, o toque de Deus é com bondade, o coração de Deus, o coração de Jesus é cheio de bondade, o caminhar de Jesus é com bondade, os pensamentos de Jesus são bons, tudo em Deus é com bondade. Agora, como explicar o findar-se de um ciclo ruim na sua vida, por meio de perdas, por meio de marcas de nascença, e por meio de coisas que de certa forma causam dores em mim e você? Eu nunca perdi ninguém assim, eu vou afirmar com muita sabedoria, espero que você entenda também, eu nunca perdi alguém que eu amasse tanto a ponto de me causar dor, infelizmente, e eu já perdi muita gente da minha família. Então você não amava? Eu amava, mas não a ponto de sentir dor. Então eu não sei qual é a dor de você que perdeu alguém, mas eu quero dizer para você, não existe uma resposta. Ah, é porque Deus quis assim. Talvez sim, talvez Deus quis, mas é bem difícil a gente afirmar uma coisa que causa dor. Por isso eu quero que você entenda, esse homem, ele não tinha explicação para sua nascença, era só para a glória de Deus. Agora o mais interessante é que Jesus, ele afirmou dessa forma. Por isso eu quero que você entenda nessa noite, algumas coisas vão acontecer, vai causar dor, não tem resposta, nem na igreja da revelação, nem na irmã que ora de tarde, 3 horas da tarde no monte, não tem
tem resposta. Tudo são teorias que nós ramificamos para afirmar a bondade de Deus. Então, aqui Jesus está dizendo, foi para a glória de Deus. Os pais não pecaram, esse homem não mereceu, porque ele não pecou, mas ele nasceu com uma marca. E ela vai ser para a glória de Deus. Você precisa entender e colocar isso no seu coração. Nós não ditamos as regras aqui de baixo. Algumas pessoas vão tentar ser donos das razões das nossas coisas, e não existe resposta. Algumas respostas, se você chegar no céu, que vai ser um passo muito grande, lá você talvez, porque muita gente fala assim, quando eu chegar no céu, eu vou fazer algumas perguntas. Se você não sabe nem se você vai ter essa oportunidade. A gente nem sabe se lá no céu tem regras de perguntas e respostas. Na verdade, a gente nem sabe como é que vai ser o céu, cara. A Bíblia fala de corpo glorificado, a Bíblia fala de caminhos de ouro, a Bíblia fala de nascentes do céu, e muitas outras, de anjos no céu, mas a gente não sabe como é que vai ser lá em cima. A gente não sabe. Então, o que eu quero mostrar para você, algumas perguntas não existem respostas. Acredite na bondade de Deus, isso pode mudar a sua forma de entender as coisas. Agora no versículo 4 diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia porque a noite vem, e quando ninguém pode trabalhar. O mais interessante, Jesus se submeteu a uma missão, e ele não tomou a glória dessa missão para si. Tudo acontece, querido, apesar de nós. É interessante, quanto mais o reino de Deus cresce, quanto mais as coisas de Deus começam a aparecer na terra, parece que menor nós ficamos. Jesus, ele se submeteu a uma missão. Eu quero te perguntar, você tem uma missão? Cara, nem na igreja você consegue ficar, nem se concentrar na igreja você consegue. É interessante como que algumas pessoas, elas dizem tanto sobre Jesus, elas falam tanto sobre Jesus, sendo que na verdade elas nem entendem qual missão elas possuem de Jesus. Jesus, ele tinha uma missão, e em momento algum Jesus tentou atrair a glória dessa missão para ele. Ele sabia que essa missão era de alguém. Agora, quando Jesus aceita a missão, ele aceita também o peso da responsabilidade que aquela missão iria causar. Presta atenção, você que está aqui nessa noite, eu quero despertar você talvez de uma realidade que não é real. Toda missão existe responsabilidades, e toda responsabilidade, escuta, não é algumas, todas as responsabilidades são pesadas, todas. Ah, mas eu estou na igreja e Jesus fala que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É mais leve do que o que você tinha, mas não quer dizer que não tem peso. Toda responsabilidade vai gerar para você peso espiritual, peso emocional e principalmente peso físico. Todas as responsabilidades de uma missão vai trazer para você, de alguma forma, exigir de você esforço. Tudo vai exigir. Está achando que Jesus veio para a terra e ele se submeteu à missão de Deus e agora ele começa a viver o cristianismo e tudo ficou muito fácil? Não. Jesus, como um ser humano, encontrou muitos desafios para que, como homem, ele pudesse superar, para ditar um padrão para você de superação. Por isso que quando eu falo aqui que Jesus não chamou para si a glória, porque ele sabia que se ele atraísse a glória para ele, e ele tinha estrutura espiritual para isso, ele poderia ter trincado humanamente falando, porque a Bíblia afirma que Jesus teve que suportar todas as coisas como um homem natural. Agora o mais interessante, Jesus não pecou momento nenhum. Não há nenhuma narrativa bíblica que afirme que Jesus pecou, quebrou o princípio. Pecado não é fumar, pecado não é beber, pecado é quebra de princípios. E todas as vezes que eu e você pecarmos, existe um advogado fiel que vai julgar a nossa causa. Não é eu e você que faz isso. Existe um advogado e ele faz uma defesa, e antes da defesa ele trata o meu coração e o seu coração. Agora o mais interessante é que Jesus não precisou de um advogado, porque Jesus não pecou, mas Jesus estava sujeito às mesmas propostas que nós recebemos, tanto você e também eu. Agora, se eu afirmar para você que Jesus não teve alguns momentos de descontrole emocional, é mentira.
Porque se você olhar para a pessoa de Jesus, o peso da missão que ele recebeu, que não foi pequena, foi uma responsabilidade muito grande. Presta atenção nisso, que isso pode ser importante para você que enfrenta guerras emocionais, e tem gente aqui no meio, eu talvez seja um desses. Nós enfrentamos guerras emocionais. É interessante, porque Jesus nos seus comportamentos revela em vários momentos as suas limitações emocionais. É interessante que quando Jesus chega ali na frente do templo, o que ele faz? Gente, tira a garrafa daqui, não pode. Foi isso que ele fez? Não. Pega uma cadeira dessa, fazendo favor. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando chegou, ele chegou fazendo assim, ó. Nossa, que homem educado. Foi isso que o povo pensou, sim ou não? Não. Jesus, a Bíblia fala que ele chegou virando as coisas, e as coisas caíam para o chão afora. Ele soltou os pombos, ele fez tudo que alguém descontrolado faria. Agora eu te pergunto, Jesus perdeu o controle? Se você falar que não, você está ficando doido. A Bíblia fala que Jesus se comportou daquela forma por conta do zelo que ele tinha à casa do Senhor. Ali Jesus revelou as suas emoções, quando ele de certa forma manifestou aquele comportamento. Foi pecado? Não. Mas ele revelou emoções. Nesse momento Jesus estava no pico, chutou tudo, virou as mesas, mandou todo mundo embora. A casa do meu pai não é lugar de comércio, sai daqui. Porque eles vendiam, sabe o que? Eles vendiam animais na porta do templo mais caro para os pecadores sacrificar. Ou seja, eles eram eles eram os facilitadores do sacrifício. A pombinha era R$10, eles vendiam por 30. Tá aqui, só pegar na porta do templo e matar, tá tudo no esquema. Jesus fica estressado. Por quê? Porque para se sacrificar não pode ter sacrifícios clandestinos. Tem que ter o processo do sacrifício. É o processo do esforço. Agora o mais interessante, do estresse absoluto do corpo, da responsabilidade, Jesus agora desce o mais profundo no jardim do Getsemane. Do pico, lá no fundo ele vai, porque ele começa a dizer: a minha alma está abatida, se possível, por favor, passa de mim o peso da responsabilidade dessa missão. Mas contudo não vai ser eu que vou decidir, vai ser feita a sua vontade. Jesus não pecou, mas Jesus sentiu o peso da responsabilidade. Quero ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Nunca tome a glória que é de Deus para você, porque a glória que é de Deus para Deus é uma bênção, mas para você pode ser assassinato, querido. Pode acabar com você. Como assim, pastor? Existe isso? Na Bíblia existe. Um homem um dia foi tentar ajudar a carregar a arca da aliança. Ele não foi chamado para aquilo. E a arca, que era a presença de Deus, aonde a presença de Deus estava, matou aquele homem. Sabe o que eu quero mostrar para você? Existem responsabilidades que são para pessoas específicas. Se você não se sente preparado para encarar principalmente o peso das suas responsabilidades, tanto boas quanto ruins, nunca tome a frente disso. Nunca. No versículo 9, 6, a Bíblia diz assim, quer dizer: tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então o homem foi, lavou e voltou enxergando. Meu Deus, aqui acontece uma das coisas mais bizarras, mais estranhas e doidas da Bíblia. Aqui a Bíblia fala que Jesus agora juntou saliva, cuspiu no chão, fez barro e passou nos olhos daquela pessoa. Presta atenção, toda experiência sobrenatural será bizarra, nada vai ser comum. Você precisa acreditar nos atos proféticos que a igreja sempre faz. Isso é muito doido. Eu não consigo ver, querido, esse comportamento comum. Saliva hoje é considerado algo nojento. Eu não consigo ver, querido, uma ação sobrenatural a partir de um cuspe de uma terra. Você consegue que você é um doente. Porque imagina, você está andando assim, aí daqui a pouco você pensa assim: uma vontade de cuspir, ó, vou fazer um milagre aqui. Tem conexão. É estranho. Agora, todas as ações da palavra de Deus, aonde Deus faz milagres na vida de alguém, são situações estranhas, são coisas bizarras. Exemplo, Elias inverte a coisa.
Contra os profetas de Baal, ele dá um comando, o fogo vem e agora apaga a água. Como assim, gente? É normal isso? O fogo veio e agora lambeu a água. Normalmente eu estou acostumado a ver a água apagar fogo. Agora o fogo vinha apagar a água, eu nunca vi isso não. É estranho. Aí você olha para Moisés, ele começa agora a dar um comando para Faraó, o Faraó não me entende, e agora 10 pragas começam a aparecer no meio do Egito. Isso não é normal, gente. Quem moveu isso foi Deus. Outra vez Moisés chega na frente do Mar Vermelho, pega um pedaço de galho e bate na água, agora aquele negócio abre. Gente, eu preferia morrer na espada do que passar no meio daquele negócio. Ah, pastor, está sem fé. Humanamente falando, na hora que batesse na água e o mar abriu, eu já corria para o meio dos faraós. Não, tá, esse cara está doido, tem demônio nesse cara. Visão natural. Fala para mim que abrir o Mar Vermelho é normal? Aí você passa no meio daquele paredão de água. Tirar foto, você está ficando doido. É normal não, meu filho. Aí você olha para Eliseu, está lá com o machado cortando um dos seus servos, dos seus alunos. O machado pega e cai na água. Aí ele pega um galho e bate, agora o metal flutua na água. Isso é normal, gente? Não é normal. Jesus com a orelha de Malco. Assim que Pedro pega a espada e parte a orelha do cara fora, a intenção é começar a guerra, filho. Todo mundo para. Aí Jesus vai lá, igual uma pombinha, pega a orelha, coloca na cabeça do cara novamente. O cara desesperado tira a mão. Pronto, curou. Colou a orelha, super bonde do céu. Jesus transformando a água em vinho. Nada normal. Existem coisas que são sobrenaturais. Agora sabe o que é saliva? A saliva ela é 99% água junto com proteína. Não sei se você sabia disso. Por isso quando começa a acabar a saliva na sua boca, é sinal que os seus rins estão precisando de água. Sabe quando você está com a boca seca e não que vontade de tomar um copo d'água? É porque os seus rins já estão sinalizando a falta, a ausência de água dentro. Por isso que Jesus nesse momento ele faz uma coisa sobrenatural. Ele cospe no chão. E depois que ele cospe no chão, ele pega da matéria-prima da construção do ser humano. É o quê? É o barro. Sabe o que ele faz? Ele junta saliva e ele junta terra. O homem foi formado do pó da terra. E sabe o que ele colocou ali naquele pó? Saliva. Se 99% era água e 1% era proteína, eu não tenho dúvida, naquele momento Jesus estava liberando de uma palavra sobre o barro. Ele precisou pegar daquilo que era lá do Éden para tocar sobre os olhos desse cara. E logo em seguida ele fala assim: vai lá no tanque de Siloé e lava o seu rosto agora, tira a lama, tira o barro do olho. Quando ele joga a água, sem dúvida, ele estava banhando seus olhos com a palavra de Deus. Na Bíblia, água significa a palavra de Deus. A palavra é o poder de Deus que lava o homem das suas deficiências. Culto com poder é muito bom, transforma, impacta. Mas quando você passa a olhar para a palavra de Deus, não são as acusações humanas que vai, de certa forma, matar você. Não é as afirmações espirituais que vão talvez modificar você. Eu conheço muita gente que foi tocada pelo poder de Deus e hoje não está em Deus. Eu conheço também muita gente que pecou feio e foi condenado por gente que tinha o poder da palavra, mas foi destruído e hoje está fora. E eu conheço gente que fez os dois. Foi provado pelo poder de Deus, pecou feio, mas está na palavra. E todos os dias a palavra renova. Todos os dias a palavra confronta. Todos os dias a palavra lava uma deficiência. Qual é a deficiência que hoje você, como pessoa, não pegue isso para o seu discípulo ou para a sua célula, mas qual que é a deficiência particular que você precisa que a palavra de Deus modifique ou mude? No versículo 9 diz: uns diziam, é este, e outros diziam, parece com ele. E ele disse afirmando, sou eu. Alguns afirmam que te conhecem, outros acham que te conhecem, mas só você sabe quem você realmente é. Só você sabe quem você realmente é. Você se conhece, querido. Você sabe quem você é.
Se vocês se conhecem o suficiente para saberem de fato qual a identidade vocês carregam por dentro, vocês certamente saberão o que confrontará vocês para a mudança. Agora, o maior erro que o homem comete nessa terra é não estudar a sua própria imagem, conhecer os seus próprios impulsos e gatilhos, a ponto de saber do que é capaz. Eu quero te perguntar, do que você acha que você é capaz? Você não tem noção das atrocidades que você pode fazer, caso você não se conheça. Billy Graham um dia disse algo muito forte. Ele disse: as pessoas, por conviverem com as coisas sagradas por tanto tempo, elas acabam desprezando ou negligenciando, ou não querem enxergar os monstros que eles cultivam dentro de si. Quero te perguntar, você se conhece, sabe quais são os seus limites? Enquanto você não se conhecer, você nunca saberá qual é o próximo passo que você precisa dar. Se você não se conhecer pessoalmente, não saber os seus limites, você nunca vai saber naquilo que você precisa avançar, naquilo que você precisa de mudança. E quanto mais crente a gente fica, pega por experiência própria, quanto mais espiritual você é, quanto mais conhecedor você é, quanto mais a Bíblia você sabe, mais você entende que precisa ser mudado. Experiência própria. Eu falo para você aqui, talvez você nunca mais vai me ouvir, mas guarde isso no seu coração. Se você se conhecer e saber os seus limites, você todos os dias vai dar um passo a mais, porque você vai ver o que precisa mudar e vai fazer com muita consciência. Por isso, se conheça, saiba de quais atrocidades você é capaz de cometer nessa vida, porque hoje você pode não se conhecer, mas se amanhã você se conhece, você consegue praticamente oferecer para Jesus a oportunidade de modificação pessoal na sua vida. E você precisa muito de muita transformação. No versículo 10, a Bíblia diz assim: diziam-lhe então, pois, como se abriram seus olhos? Eles começaram agora a perguntar, já estou acabando. Eles começaram a perguntar para aquele cara, para aquele homem. Jesus já não estava mais ali, Jesus já tinha ido. Como que você abriu os olhos? Eu te conheço, eu sei que você é cego de nascença. Como que seus olhos foram abertos? O milagre ou as experiências sempre irão, ou sempre serão, o maior acesso que nós teremos para apresentar o Jesus que nós conhecemos. As nossas experiências, tudo que nós vivemos em forma de milagre, de experiências com Deus, sempre vai ser os melhores acessos para as pessoas conhecerem o Jesus que nós conhecemos. A mulher samaritana teve uma oportunidade, e através de uma experiência, aquela mulher despreparada incendiou uma cidade inteira, por conta de uma experiência que encheu o coração dela. Se você pensar comigo rápido aqui, você vai lembrar de uma experiência que você teve com Deus, a qual você ficou com a autoestima elevada, você ficou muito feliz, e aquilo contagiou pessoas que estavam perto de você. Mas uma coisa interessante, toda experiência é uma porta de acesso, mas nenhuma experiência permanece para sempre. Elas passam. Por isso, aproveitem as experiências que vocês viverão com Jesus, para que os acessos sejam abertos a outras pessoas, para elas conhecerem o Jesus que você conhece. Isso é muito importante. Depois de uma experiência marcante, esse cego agora tem uma oportunidade de liberar o acesso para outras pessoas. Você tem aberto acessos? Ou não tem nada novo acontecendo na sua vida? A sua vida está essa paradeira mesmo, tá? Essa coisa estranha. A quarentena chegou, talvez aí há uns 30 dias, e a quarentena já estava na sua vida, talvez há uns 60, 90 dias, bem isolado mesmo. Você tem aberto acessos? Não fica preocupado se você não está abrindo acessos. É só sinal que está faltando experiências para você. Olha aqui para cá, talvez você não prestou atenção em nada dessa pregação, mas eu quero falar uma coisa muito importante que pode ser uma chave na sua vida virada. Se você alcançar, nem que seja uma experiência com Deus, pode ser na rua, pode ser com alguém, pode ser em culto, pode ser em quarto, pode ser em qualquer lugar, uma experiência é o suficiente para aquecer novamente o seu coração, porque experiências com Deus é para nos fortalecer em fé e em vida espiritual.
Pastor, eu não tenho acesso, tem muito tempo que eu não tenho experiência com Deus, a minha vida está bem estranha, está bem fria. Tudo bem, mas uma coisa você precisa sair daqui nessa noite, entendendo que se você encontrar uma experiência, isso muda a sua autoestima. O acesso não é a experiência em si, mas o entusiasmo que você recebe para transmitir o que aconteceu com você. Por isso busque uma experiência. No versículo 11 a Bíblia diz, ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava. Então eu fui, lavei-me, agora eu enxergo. Tem coisa que não se explica, tem coisa que a gente só obedece. Obediência, queridos, é as palavras que Jesus libera para mim e para você, em forma de comando às vezes, de ordens. E a obediência faz você, querido, fazer grandes colheitas e boas colheitas. E quando eu falo de grandes e boas colheitas, eu não falo de, ganhei alma, não, eu falo pessoalmente. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de marcas em você. A obediência às palavras que Jesus libera sempre vai nos levar, querido, a boas colheitas e grandes colheitas. Jesus disse aos discípulos: lancem a rede, mas era em um horário improvável. Então eles pescaram no horário bom e não pegaram. Depois de uma palavra eles lançaram a rede e colheram muitas coisas, mas era um horário improvável, não era a hora boa para pescar. Agora Jesus cospe no chão, faz barro, coloca no olho de alguém, esse alguém nem retruca, porque se eu e cuspir aqui para baixo, sai todo mundo correndo. E agora Jesus naturalmente começa a mexer, que nojeira. Aí ele pega o lodo, põe no rosto, coloca no olho do rapaz e fala: agora vai lá e lava. Ele foi. Momento nenhum você vê Jesus educado: eu posso passar um pouco de cuspe com terra no seu olho, Senhor? Não. Agora ele sai. Cego ele já era, mas agora sai cego com um monte de barro no olho, vão doido. Mas quando ele lava, ele volta enxergando, obediente. Jesus virou para um homem chamado Jairo e falou: calma, rapaz, a sua filha só dorme, você acredita? Vira para alguém que está lá na beira do caixão e fala assim: calma, está só dormindo. Fala. Eu passei 3 horas e 40 minutos na frente de um caixão orando para a menina ressuscitar. Ela não ressuscitou. Mais de 3 horas em pé no mesmo lugar, estático. Eu, a mãe e a criança no caixão. Não aconteceu. Eu coloquei a mão na cabeça, eu coloquei a mão no peito dela. No momento emocional eu pedi para ela, para Deus trocar minha vida com a dela. Coloque eu ali, nem cabe eu ali, mas troca. Eu aceito. Não rolou. Mas aí Jesus com ousadia ele falou: calma, rapaz, sua filha está só dormindo. Daqui a pouco eu chego lá e acordo ela. Jesus também virou para Marta e Maria e falou assim: calma, está só dormindo também, mas já tem 4 dias, cheira até mal. Calma, é sono profundo. Ousadia, mas por obediência todos creram. Tudo que Jesus fala tem intenções diretas com você. Tudo. Fique mais atento à voz de Jesus. Existem direções claras. Nunca foi, querido, para te perder. Jesus nunca fez nada para te perder. Sempre foi para aumentar a sua fé. Agora, por último, o último versículo, a Bíblia diz assim: e disseram-lhe, pois, onde está esse homem Jesus? E aí aquele cara virou e falou: não sei. Eu não sei onde ele está. Muitos serão tocados por Jesus, mas poucos saberão de fato onde ele está. Um dia uma mulher perguntou para Jesus: onde se deve adorar? É no monte? É no templo? E Jesus, com toda a sabedoria, ele traz uma resposta que define muita coisa para mim e para você aqui. Ele diz: não se deve adorar mais nos montes, e nem nas igrejas, e nem nos lugares específicos, porque o meu Pai está procurando aquele que adora em verdade e em espírito. Existem pecadores que adoram com mais verdade do que com gente que de certa forma não pecou. Eles falam que uma mulher adúltera foi apanhada no seu pecado e foi colocado
diante de Jesus. Muita gente chegou com pedras nas mãos para matar, porque a lei ordenava matar quem cometesse alguns certos pecados. E aqueles homens chegaram agora com pedras nas mãos para matar aquela mulher. E o mais interessante de tudo, que Jesus estava fazendo o quê? Desenhando. E aqueles homens, respaldados por lei, eles estavam prontos para cumprir a lei. Até que aquela mulher jogada aos pés de Jesus não tinha o que falar. Ela já tinha com o seu coração se conformado de tudo que tinha acontecido. E aqueles muitos homens, a Bíblia fala que saíram ali dentro deles, dos mais novos aos mais velhos. Então tinha gente de todas as idades, todos com pedras nas mãos. E eles trazem para confrontar Jesus. Está aqui essa mulher, quebrou o princípio e a lei fala que tem que ser morta. E agora o que nós vamos fazer? Jesus se levanta. E ele estabelece um padrão de arrependimento. Ele fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que causou um suspense no ambiente. E dos mais novos, que eram os mais pecadores, aos mais velhos, todos foram saindo de fininho. E aí Jesus volta a escrever no chão, e a mulher fica lá jogada aos pés dele. Jesus levanta e fala: cadê os teus acusadores? Nenhum deles ficaram? Eu só estabeleci um padrão de arrependimento. Sabe o que isso quer dizer? Se todos saíram, é sinal de que todos estavam em pecado e ninguém se arrependeu, apenas você que ficou. Por isso, levanta. Se eles não te acusaram e não te condenaram, eu também não vou fazer. E ele libera uma palavra sobre o fundamento que ele colocou: vai e não peques mais. Sabe o que aconteceu? Talvez no meio daqueles homens existiria talvez apóstolos, discípulos que seriam no futuro homens renomados, homens que fizeram grandes obras, que fizeram grandes coisas para Deus. Mas a Bíblia fala que todos saíram e nenhum deles se submeteram ao padrão que Jesus levantou. Apenas uma mulher. Sabe o que aconteceu? Como só ela ficou e despedida foi no perdão dos seus pecados, o nome dessa mulher está escrito na Bíblia até hoje. O meu e o seu não. O meu nome não está, nem o seu. Mas aquela mulher ficou. E daqueles homens que tinham todo o respaldo para fazer o que foi dito, eles não puderam fazer. Porque eram pecadores? Não. Porque eles não se submeteram ao padrão de arrependimento que Jesus estabeleceu. Eles pegaram as pedras da morte e levaram para casa. E decidiram permanecer do jeito que estava. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Eu quero receber muitos milagres de Jesus. Eu quero receber muitas portas abertas. Eu quero receber muitas bênçãos de Deus. Eu quero, queridos, enfrentar tudo que for preciso dentro do meu coração, aqui nessa terra, para que eu viva as verdades de Jesus. Mas de uma coisa eu quero, querido, carregar comigo: eu não quero esquecer a presença de Deus. Eu posso deixar de ser pastor, eu posso deixar de ser líder de célula, de ser discipulador, eu posso deixar de ser supervisor, mas eu nunca vou deixar a presença de Deus. Sabe por quê? Não foram as bênçãos e as coisas que aconteceram que me trouxeram renovo e que me conquistaram. Foi a presença de Deus. A Bíblia fala que 10 homens foram curados e apenas um voltou dando glória a Deus. Sabe o que eu entendo? A experiência marca, mas essa marca some com o tempo. Mas algumas marcas de nascença permanecem para sempre. Por isso a Bíblia fala: se vocês querem alcançar o céu, vocês precisam nascer de novo. Todo mundo que nasce de novo recebe marcas de nascença, e a marca é o Espírito Santo. Meu Deus, isso é muito forte. Eu não quero perder Jesus de vista. E se eu quero manter Jesus por perto, eu preciso entregar meu coração todos os dias na presença de Deus. Fica de pé no seu lugar onde você está. Meu Deus. Estabeleça padrões nessa noite, Jesus. Alguns carregam marcas de nascença aqui, físicas, emocionais e espirituais. Não existe explicação por que não foram curados, ou por que Deus ainda não fez. Mas eu quero apresentar aqui as marcas do novo nascimento, Jesus.
A marca do novo nascimento, Pai, é a marca que nós carregamos quando nós recebemos de fato o Espírito Santo. Alguns aqui receberam o Espírito Santo, foi a marca evidente, Pai, da presença do Senhor na vida deles. Mas eles estão entediados, ó Deus. Eles estão, Pai, de certa forma incomodados. Eles estão, Pai, estáticos. Eles estão, Pai, ali agora, diante dos pés do Senhor. E existe um padrão estabelecido por você. E a verdade é que hoje todos nós precisamos de um milagre, Pai. Por favor, Pai, se tem água, faz o fogo lamber a água hoje. Ah, Jesus, se tem terra nesse chão aqui, por favor, cospe, Jesus. Nós não vamos escandalizar. Se existe um mar na nossa frente, por favor, nós acreditamos, Deus, que o cajado, ele pode sim ser sinalizado ali como uma ação sobrenatural. Mas pedimos, ó Deus, faz a tua vontade nessa noite, não a nossa. Se você pode, coloque as suas duas mãos no seu coração. Eu não vou te chamar para frente hoje, querido. Eu quero encerrar essa palavra aqui com você. Pai, esse coração aí, ele está cheio de muita coisa. Comece pelo meu. O meu está cheio de muita coisa ruim, Pai. Me perdoa, Pai. A minha boca tem falado muita coisa do que o meu coração está cheio. Eu peço uma coisa aqui hoje nessa noite, junto com os meus irmãos, ó Pai. Por favor, limpe o nosso coração. Limpa, Pai, porque se ele não for limpo, Pai, nós não vamos ter espaço para o Senhor atuar 100% sobre nós. Essas pessoas que estão aqui, Pai, de forma particular, todas elas, a começar por mim, precisamos acessar o seu coração. Nos perdoe nessa noite, mas faça um milagre e permita a marca da nascença do Espírito ficar. E o dia que nós perdermos, ó Pai, o Senhor de vista, nos faça lembrar do cheiro das experiências. Algumas pessoas estão de pé até hoje aqui por conta das experiências que tiveram no passado com o Senhor, pelos milagres que provaram, pela vida que o Senhor ofereceu para elas. Ah, se não fosse, Pai, esse resto de azeite que sobrou. Ah, se não fosse o temor, Pai. Ah, se não fosse o respeito. Ah, se não fosse o amor pela sua presença, coisas piores teriam acontecido, Deus. Obrigado, Jesus, porque o teu olhar é olhar de bondade nessa noite. O teu coração é bondoso. E nós nos submetemos debaixo dessa bondade, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplauda o nome de Jesus nesse lugar. Tu és santo, Deus. Aleluia.